Ô Nego Madeira, Ô, seu mestre Madeira, você vai à Serra da Bacina buscar o frasco d'água da vida e o livro cheiroso. Mas lá em cima tem uma cabana, na cabana tem uma serpente, a serpente tem 7 chaves na boca. Ela está dormindo, você sobe, pega a chave, tira da boca dela, abre o portão, pega a água com o vidro e pega o livro e traz e chega aqui para aspirar ali. senhor, seu mestre, mas seu mestre, uma é que uma hora dessa, eu vou uma viagem tão longe, com tanta divisão, tanto país, tanto difícil, eu chegar lá, com esta viagem sem ter um transporte, será que isso é de avião, ou de carro, ou de jumento, ou de pé, seu mestre? Vai no pensamento. Vai no pensamento. É, vai no pensamento. Certo. Então eu vou ver, seu mestre. Uma passada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei, seu mestre. Chegou? Cheguei também. Cheguei no Festival Dentro de Casa. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar divulgando um pouquinho dos meus estudos, né? A minha fala vai ser o tema, o estudo do corpo na dança do guerreiro alagoano. Quero dedicar essa fala, essa live, ao mestre Manuel Venâncio de Amorim, em memoriam. Ele faleceu em 2008. Foi o mestre que eu comecei, né, a namorar o guerreiro alagoano, indo aos ensaios dele, no Tabuleiro dos Martins, ano de 2000. Em 2006, virou projeto de iniciação científica, né, pela Universidade Federal da Bahia, e intensificou mais o guerreiro no processo de estudo pela academia. Depois eu fiz um mestrado também, uma dissertação de mestrado, e agora estou desenvolvendo um projeto chamado Entre Meios e Formação para a Cena, no processo de doutoramento também pela Universidade Federal da Bahia, né? Então são 20 anos de estudo já, de aproximação, né? De contato com os brincantes, com o guerreiro. Me chamo Cláudio Antônio, né? Sou pedagogo, sou dançarino também. Tenho um grupo chamado Cínica Dança, né? Também faço parte do Guerreiro Mensageiro Padre Cícero, né? Como embaixador. E dedico realmente essa live, essa fala a esses dois grandes mestres, né? Mestre Manuel Venâncio de Amorim, memoriam, e ao mestre André Joaquim. Foram as duas pessoas que me deram essa base, né? Me acolheram para eu ter um pouquinho de experiência, né? Dentro dessa brincadeira, né? Tão interessante que é o guerreiro alagoano, né? Então, primeiramente, eu dividi essa fala em 3 momentos, que seria esse momento de fazer o resumo do estudo, né? O que é esse estudo do corpo na dança do guerreiro alagoano. E o segundo momento é refletir um pouquinho sobre o corpo do guerreiro alagoano, né? O corpo que faz a dança do guerreiro alagoano, ou corpo alagoano, né? Dentro de uma estrutura de pensamento, seguindo uma estrutura de pensamento do professor Douglas Aprato, né? Historiador, que ele diz que é necessário, né? Para conhecer a alagoanidade, ou a gente se reconhecer enquanto alagoanos, né? A gente precisa voltar um pouquinho, né, e entender o Brasil enquanto Pindorama, né, com as duas matrizes, com a matriz indígena, né, os dois povos indígenas mais em maior quantidade, que seriam os caetés e os tupinambás, né, depois passando pelo nosso processo de colonização, né, pelos portugueses, né, que também tem essa metáfora da guerra também, desse corpo guerreiro, né, a guerra do açúcar, né, pelo domínio
aos holandeses e portugueses em conquista do território de Pernambuco, né, a qual nós fazíamos parte. Fazendo parte do espaço do território de Pernambuco, a gente também tem o nosso processo de emancipação, que também é um fator que ele destaca, né? Temos o Quilombo dos Palmares, né? O Estado libertário dentro do Estado opressor, né? A gente tem a quebra de Xangô de 1912, né? Temos o impeachment de Muniz Falcão também, um dado. A construção da nossa hidrelétrica, né? E a construção da presença das fábricas têxteis, né? É onde esse corpo alagoano vai estar, diria, nas margens, né? Permeando essa estrutura de construção sociológica, antropológica, histórica. E é um corpo tipicamente negro, né? E indígena, né? Então o guerreiro, ele é uma foguedo popular tipicamente negro, né, feito por negros e caboclos, né, e tem muita referência a essas duas matrizes, né, embora ele seja um reisado, né, que já vem das reisadas, né, de Portugal, e logicamente com toda esse processo de transculturação, né, de vários povos indígenas, né, de vários povos africanos e também vários povos europeus, né? A gente construiu, né? A gente moldou esse corpo do guerreiro alagoano, né? A gente moldou o guerreiro alagoano, né? Se utilizando, bricolando dessas referências, dessas informações, né? Então, o corpo que faz o guerreiro alagoano é o corpo do alagoano, que tem por trás, né? Essas marcas, né? Essa metáfora da guerra, né? E a guerra, ela é presente quando o corpo negro é atingido, né? Pela bala da polícia constantemente, né? Pela falta de políticas públicas de saneamento, né? Processo de desescolarização, escolarização, né? A maioria dos mestres não são letrados, né? Então, são pessoas que vivem nos bairros mais periféricos, né? Aquela região ali do Tabuleiro, Fernão Velho, nessa instância da existência das fábricas, né? Têxteis. As pessoas que vivem no Vergel, né? Os lugares mais afastados. E o guerreiro, quando ele surge dentro dessa estrutura, ainda como os reisados, né? Que aí eu já vou para a terceira parte, que é a formatação do guerreiro alagoano, quanto hibridização, né, enquanto bricolagem de várias outras brincadeiras para ele se construir como guerreiro alagoano, né? Então a gente tem o nosso corpo do alagoano, que tem essa construção, né, esses dados históricos, e o guerreiro alagoano, que também tem na sua construção vários dados também retirados, várias referências de outras brincadeiras, né? Então, quando a gente começa a apresentação do guerreiro alagoano, geralmente a gente faz o mestre, né? A gente não, o mestre, que é ele quem domina, que direciona toda a brincadeira, ele faz a abrição da sede, né? Então, a abrição da sede é um momento solene, onde ele faz uma reza, né? Um ritual também religioso, né? Ele faz uma reza e também ele canta uma peça de abrição da sede, também faz uma embaixada. E eu quero mostrar um pouquinho, quero fazer a nossa abrição da sede, né? Com uma gravação também cedida pelo professor Gustavo Quintela, meus agradecimentos, do guerreiro do Seu Jaime, né? A hora já está chegada, me acho alegremente, com as figuras na frente, tudo bonita e trajada, completa sem falta nada, nem eu tenho gênero mau, não sou prejudicial, cheio de civilização, é de nossa obrigação, seu mestre,
Dá boa noite ao pessoal. Muito bem, nego Madeira. Ô, Barreiro da Lagoa. Vem da rima, amor. Oi, Jesus. Foi morto arrastado. Foi crucificado pela mão do judeu. Então, dentro desse processo, né, de formatação do guerreiro, de organização do guerreiro, né, para ele ser o guerreiro, o que ele é o guerreiro hoje, atual, né, com o nome de guerreiro, ele tem a contribuição de outras danças, né, e tem assim, a base dele são os reisados, né, esses reisados são danças, assim como o guerreiro também, foguedo natalino, né, se apresenta de 24 ao dia 6 de janeiro, né, e junto com os reisados, que tem uma fotozinha do guerreiro, né, todo mundo conhece. Junto com os reisados a gente tem a influência do Bumba Meu Boi, né, e eu quero destacar também que muitos dos nossos foguedos surgem a partir do Bumba Meu Boi, né, o Bumba Meu Boi é como se fosse uma matriz, né, de todos esses, de uma grande maioria de foguedos, né, dos reisados, enfim, do cavalo marinho, né? O Bumba Meu Boi é que é a matriz, né? O Mário de Andrade destaca o Bumba Meu Boi como essa organização de cortejo, né? De cortejo de bichos, de pessoas que colocam máscaras de bichos, enfim, mas que estão intimamente, extremamente relacionada com a prática do Bumba Meu Boi, né? Do Bumba Meu Boi. Então a gente tem, junto com o Bumba Meu Boi, a gente tem também o pastoril, que também é outro elemento também muito forte, né? Na construção do guerreiro. A gente temos os personagens, a Estrela d'Alva, Estrela da Lua, né? Borboleta, são todos personagens que são do pastoril, que adentram, né? Dentro do guerreiro alagoano também. A gente tem a presença também muito forte dos torés, né? Dos torés, e a gente tem em Alagoas dois tipos de torés de índios e o torés de Xangô. O torés de Xangô ele já tem influência africana, né? Essa mistura com a matriz indígena, né? E tem um coco também nos passos, né? Então ele faz essa mistura e se torna o guerreiro alagoano, né? Então, Pedro Vasconcelos, ele tem um texto muito interessante que ele fala dessa transição dos reisados, né, para guerreiros, né? Então, para ele, oficialmente, os guerreiros se tornam guerreiros em 1940, 40, 50, não me lembro bem aqui a data, mas nessa faixa, eles vão para participar de um encontro de folclore em São Paulo, né? Então eles criam toda uma organização, né, para ir de ônibus. E quando eles se apresentam, eles dão muito ênfase, né, à parte da guerra, né, o sapateado com a parte da guerra. E foram muito elogiados, né, porque apresentaram um foguedo belíssimo, né, uma apresentação belíssima. E logicamente que eles também deram o máximo, né, em São Paulo, se apresentando um monte de pessoas. E aí as pessoas começaram a falar que eles eram guerreiros, né, guerreiros, tanto pela questão do ênfase à luta, quanto por eles terem conseguido ir, né, para São Paulo, que é essa grande dificuldade, né, do apoio logístico, né, da manutenção, do fazer dessa brincadeira, né, sempre foi muito presente. E aí cai de novo nessa questão das políticas públicas, né, de apagamento das práticas negras, né, e das práticas indígenas, né, principalmente, e das práticas também das classes populares, né? As classes populares também têm a elite, na verdade, a classe mais poderosa, né? Economicamente, ela despreza, né? Por vários contextos, né? Principalmente esse contexto da colonização, esses fazeres, né? Então eles se autodenominaram guerreiros por terem ido, né, se apresentar
E as pessoas falaram, não, vocês são guerreiros, e guerreiros ficou. Então, tem esse adendo, né, dessa identificação, né? O guerreiro ele surge em 1930, né, segundo Theo Brandão, né, antes de 1920 não havia registro de guerreiros, então de 1930 para cá. E então ele é um foguedo recente, né? E se afirma enquanto guerreiro nesse processo de apresentação, né? E ele é o que marca a nossa alagoanidade, né? Ele é muito utilizado como referencial de alagoanidade, né? Tornou-se patrimônio material, mas de novo frisa essa questão da negação, né? Torna patrimônio material, mas eles não têm condições de estarem continuando a brincadeira, né? Então a brincadeira tem duas fases que são bem importantes, que eu considero de 1930 até 1970 e de 1970 para cá, 80 para cá, né? Que é essas mudanças sociais, né? De comportamentos sociais. Então, de 30 a 70, os guerreiros eles se apresentavam de duas maneiras, né? Primeiramente, como era organizado para a festa de Natal, do dia 24 ao dia 6 de janeiro, nesse contexto rural, né? De trabalhadores de cana, de engenho, né? A festa era patrocinada por alguém, né? Geralmente o senhor de engenho, uma pessoa mais poderosa, né? Da comunidade, financiava a festa, né? E as pessoas também se organizavam, né? A comunidade também se organizava para fazer. Outro dado importante nesse fazer de 1930 a 1970 também é que existia um produtor, uma espécie de produtor, né? Era quem fazia a função. Geralmente era o Mateus, que saía nas comunidades, nos municípios, né? Para organizar a apresentação do guerreiro. Então ele passava uma lista, né? Onde as pessoas doavam dinheiro, doavam alimentação, doavam local. E depois da apresentação eles agradeciam essas pessoas da lista, né, que eram os apoiadores. Então ele se configurava para se apresentar dessas duas maneiras, né? Ele tinha um apoio de um apoio econômico de um senhor, de uma pessoa mais financeiramente, né, com poder aquisitivo para que a festa acontecesse. E também, como eles tinham essa estrutura de mambembe, de ser igual um circo mambembe, né, de saírem pelas cidades circunvizinhas, o Mateus fazia essa produção, né? O Mateus era o produtor, fazia essa função. Então, e nesse momento também a gente tem a forma como ele era organizado, né? Ele era organizado de 3 a 7 horas, né? Então, de 3 a 7 horas, o guerreiro era apresentado completo, né? Com as suas embaixadas, com as suas peças, né? Com as suas partes e com os seus entremeios, né? Então, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eram de 3 a 7 horas. Então, de 80 para cá, né? Que é o que eu estou determinando como temporal, né? Dessa modificação de apagamento mesmo, né? Que é uma fase mais crítica, é de 80 para cá, né? Que é essa mudança de ordem econômica, capital, social, né? Que nós estamos vivenciando, onde tudo é dinheiro, né? As pessoas se preocupam extremamente com dinheiro, porque é o que move, né? Não é mais o amor. Então, tem esse adendo aí, né? Então, com essa mudança de comportamento, né? Por exemplo, o guerreiro nessa época de 1930 a 1970, eles ensaiavam também a partir de junho, né? Depois nas festas de São João, para se apresentar em dezembro até janeiro. E era um ponto de encontro, né? Era um ponto da comunidade, de diversão, de namoro, né? Era um ponto de encontro. Então ele também tinha essa função de socialização, né? Que perdeu, né? De 80 para cá. Então
houve praticamente um assassinato, né, dos guerreiros alagoanos, tanto em quantidade de grupos, né, a gente tem hoje os 2 grupos que continuam fazendo a apresentação em Maceió, se eu posso falar de certeza, e que já não apresenta mais essa estrutura, né, completa. Ele apenas acontece por meio de peças, né, algumas danças, num tempo de 40 minutos, né? Então, a gente realmente não tem a estrutura do guerreiro de fato, né? Como ela acontecia, né? Como ela acontecia. Então, dentro dessa estrutura do guerreiro como ela acontecia, ela tinha, em média, né, 50 pessoas, né? Então, os personagens principais eram o mestre, né, o contramestre, Mateus, que eram 2, hoje só é 1. Os palhaços eram 2, hoje só também é 1. 2 rainhas também, hoje também é só uma, com muito custo. 2 embaixadores, que permanecem os 2 embaixadores. General, a gente quase não vê. Índio Peri, que são as partes, Índio Peri, a lira, as caboclas, também não existem, né? E até as personagens que eram mais presentes, como a Estrela de Ouro, a Estrela do Norte, a Sereia, a Borboleta, elas também deixaram de existir, né? Nessa formatação nossa contemporânea, né? Com esse crime capital, né? É um crime capital, um crime cultural, crime capital cultural, né? Então, em 40 minutos, essas personagens sumiram, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho, porque junto com essa estrutura do desenvolvimento do drama, né? Começa com a abrição da sede, com o mestre fazendo uma embaixada e cantando uma peça de abrição, de abrição de sede, de boa noite, né? As partes iam acontecendo, que era a apresentação das personagens, como a Estrela de Ouro, a Estrela do Norte, a Sereia, que eram ou era cantada pelos mestres ou elas cantavam a própria música delas, né? E aí eu vou colocar aqui uma música da Estrela Brilhante, para vocês terem uma ideia da música, né? Oi, Arida, minha Deus, tem muita coisa interessante. Oi, Arida, minha Deus, muita coisa interessante. Vinha saindo do mar, oi, Arida, vinha saindo do mar, ei, Então, essas músicas elas eram cantadas, né? Os personagens iam bailando, se apresentando. Cada um tem uma música própria, né? E eu quero também aqui só destacar essa matriz religiosa cristã. A hora já está chegada, me acho alegremente, com as figuras na frente, tudo bonita e trajada, completa sem falta nada, nem eu tenho gênero mau, não sou prejudicial, cheio de civilização, é de nossa obrigação, seu mestre, dar boa noite ao pessoal. muito bem, Maria. Ô, Barreira da Lagoa. Venha, vinho, Rabo. Foi morto arrastado, foi crucificado pela mão do judeu. Jesus foi morto arrastado, foi crucificado pela mão do judeu. Então, eu repeti a música, né? Mas é porque ela tem essa conotação da religião cristã, mas agora eu quero mostrar também que eles evidenciam, né? As religiões afro-ameríndias, como o culto a Jurema, né? O candomblé, a umbanda, enfim. Vou mostrar 2 musiquinhas que têm essa relação.
Sei ser só, tu é a minha sina, a bocainha me deixou recordação. Sei ser só, tu é a minha sina, a bocainha me deixou recordação. Sai da mão, Iracema, lá na Jurema eu te dou meu coração. Sai da mão, Iracema, lá na Jurema eu te dou meu coração. Então, é explícito, né, essa exaltação a Jurema, né? E tem também aqui a parte do toré, só um momentinho. Aqui também, que é bem evidente essa matriz religiosa afro-indígena. No toré de Caboclo, papai, a folha de dendê, eu quero ver. É no toré, quero ver. Quero ver. É no toré de Caboclo, papai, a folha de dendê, eu quero ver. Então, só destacando, né, que tem esse cunho religioso cristão, né, por uma soberania da própria religião, acredito. Mas tem essas evidências, né, do culto a Jurema, do candomblé, da umbanda, do toré, que quase também não é destacado exatamente, talvez por essa soberania da religião cristã, né. Então, aí partindo pelas embaixadas, né, pelas peças que são essas partes cantadas, né, a gente tem as partes, né. Então, as partes, elas são muito interessantes, né, e são as partes mais dramatizadas, né. A gente tem a parte do índio, peri, parte da lira, a parte das caboclas, né. E essas partes estão, além delas estarem sumidas pelo contexto do guerreiro ser apresentado em 40 minutos, a gente tem outro crime, que é a morte desses mestres, né, que quando eles morrem, a biblioteca vai junto, né. Então, é um saber de memória corporal, né, um saber de oral, né, adquirido pela oralidade e pelo fazer, né, que é o mais importante. A gente precisa fazer para poder incorporar, né, e a tradição, ela trabalha muito com esse fazer, né, é o fazer que faz com que essa memória fique ativa, viva. Então, os mestres morreram, né, porque o mestre Verdilinho era um detentor dessa parte do índio peri, mestre Maria Vitória. Hoje eu sei que a mestra Iraci, ela faz, mas ela assisti uma live com ela também, muito interessante, ela sabe fazer, mas já tem esse apagamento dessas partes, né, parte da lira também, né, as pessoas não apresentam mais. Então eu vou mostrar aqui uma parte, um pedacinho da parte da lira, né. Caboclo de ai que frecha, caboclo de ai que frecha, na minha porta bateu, na minha porta bateu. Foi quem me trouxe a notícia, foi quem me trouxe a notícia, oi que a minha lira morreu, oi que a minha lira morreu. La 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 la, oh la 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 la, oh la la la. Então, a lira, né, a lira, ela é um personagem que surge, o rei, né, o rei acolhe a lira e a rainha tem ciúme da lira por conta desse acolhimento, né, e pede para o caboclinho, né, caboclinho, vassalo dela, matar a lira, né. E dentro dessa dramatização, a lira, ela morre, mas ela não morre, ela é ressuscitada, né, tal qual o índio peri também, ele morre, mas ele não morre. Assim como o boi também, que morre, mas também não morre, né. Então essa é a metáfora da ressurreição, né, cristã, né, a morte que não ocorre de fato. E aí eu vou botar aqui agora o índio peri, peraí, que eu acho que é muito difundida também, essa parte do índio.
Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, o Índio Peri. Quem me vê tá chorando, quem me vê tá chorando, não sorria, tenha dó, não sorria, tenha dó. Com os trabalhos deste mundo, com os trabalhos desse mundo, não ficou para mim só, não ficou para mim só. Esse meu índio Peri, esse meu índio Peri, ele é forte ligeiro, ele é forte ligeiro. Então, o que eu acho interessante também de destacar no Índio Peri é ele enquanto criação, né, na ópera Guarani, né, o personagem da ópera Guarani, ele é incorporado, né, dentro do guerreiro. Então, é interessante como realmente vai bricolando, né, o guerreiro é uma bricolagem estética, né, de coisas que os mestres, os brincantes vão captando e vão criando da maneira deles, né, que é o que me interessa, esse criar da sua maneira, né. Então, a parte do Índio Peri, ela antecede um pouco a parte da guerra, é como se fosse um início para deflagrar a parte da guerra, né? E a parte da guerra, conforme eu falei, é a parte vem das congadas, né? Mas ela também é permeada pelas embaixadas, que é as embaixadas do mestre, do general, né? Às vezes o Índio Peri, os vassalos. Então tem toda uma dramaturgia, né? Todo esse conhecimento, de novo, que é construído pela oralidade, né? Pela tradição, que precisa, né? A gente precisa trazer de volta ou fazer com que não morra, enfim, é o que eu acredito, né? Então vou botar um pouquinho da Embaixada agora de Guerra, que é que é o tema do guerreiro, né? Essa guerra. Bate o tambor, tamborzeiro guerreiro, eu vim de longe de terra. Bate o tambor, tamborzeiro guerreiro, eu vim de longe de terra. Não é o guerreiro guardado pra lá, onde eu vim de guerra. Não é o guerreiro guardado pra lá, onde eu vim de guerra. Então, muitas pessoas, né, destacam o processo da guerra, que a guerra é deflagrada porque o Índio Peri ele não quer se batizar. Mas fica muita dúvida ainda com quem a guerra é contra quem, é quem contra quem, né? São os caboclos contra os vassalos, contra os colonizadores, enfim, tem uma metáfora aí, tem uma coisa ainda aí que não está muito clara ainda para mim, né? Para essa guerra acontecer. Então, para mim é uma guerra totalmente metaforizada, né? Ela acontece por metáfora. Então, dando continuidade, pensando o guerreiro nessa estrutura de um drama de 3, 7 horas, né? Vem as embaixadas, vem as peças, as figuras vão dançando, vem essas partes, né? Eu acabei de dar exemplos, e vem os entremeios, que é onde eu estou, que me interessa, também me interessando como dançarino, como professor, entender, localizar esse processo de dançarino de entremeio, de botador de entremeios, né? E os entremeios, eles são cenas curtas, que aparecem, são personagens que vão aparecendo dentro do guerreiro, e ele tem uma função de fazer uma suspensão, já que o tema do guerreiro é um tema da guerra, com mortes, né, com lutas, com essas embaixadas nesse contexto religioso, né, principalmente cristão, ele é meio denso, né, tem uma densidade. E os entremeios é como se fosse uma suspensão. E eu fazendo
durante a minha pesquisa, recentemente, eu entrevistei a professora Josefina Novaes, e foi muito interessante, porque ela me falou que um mestre disse para ela que os entremeios existiam para poder eles descansarem, né? Então faz sentido essa suspensão, pensar esse entremeio, essa tese de que os entremeios eles fazem parte de um momento de suspensão, né? De criar um outro clima. Então os personagens eles interagem com a plateia, né? Geralmente aí tem vários, tem a Calu, que é empregada, então o cara vem vestido de mulher, né? E aí tem toda uma comicidade. Tem o lobisomem, né? Tem o Papa-Figo, que é o que assusta, que corre atrás das crianças. Tem o próprio boi, que também entra no espaço, né? E vai em cima das pessoas. Então, os entremeios, ele tem essa função, né? Dentro da prática espetacular do guerreiro alagoano, de ter uma descontração para o público, né? Então, eu vou botar aqui um entremeio, uma música de um entremeio do Messias. Geralmente está muito relacionado também com a comédia dell'arte. Agora depois de sair, aí toca um forró, pé de serra, e o velho dança mesmo que o sol pinga. Né? Ele dança com todas as figuras do guerreiro. Então esse Messias Eu cavo um buraco no chão e me deito, eu cavo um buraco no chão e me deito. Pra ver se a cacunda vai tomando jeito. Pra ver se a cacunda vai tomando Eu sou um velhinho, mas tenho dinheiro. Eu sou um velhinho, mas tenho dinheiro. Para de você não vou solteira. Para de você não vou solteira. Então, conversando com a minha orientadora, ela fez essa relação do Messias, né? Que é um velho barrigudo de 90 anos e namorador, né? E ele tem dinheiro, então ele acha que as mulheres conquista todas as mulheres, paquerador. Ela achou muito relacionado com o Pantaleão da comédia dell'arte, né? Então tem essas relações que são bem interessantes, né? Botei o Messias, agora eu vou botar um outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lobisomem. Lobisomem também Lobisomem é feio, venha reparar. Lobisomem é feio, venha reparar. Depois me veio, me dançar. Depois me veio, me dançar. Lobisomem é feio, venha reparar. Lobisomem é feio, venha reparar. Depois me veio, me dançar. Depois Então, os entremeios são vários, assim, com infinidade de entremeios, né? Muitos deles surgem dos reisados, conforme eu falei. E são vários personagens, aí tem a Calu, a empregada, tem a borboleta, tem a sereia, tem o Fúria, tem o Louco, né? Tem o Mata-Mosquito, tem o Sapo, são vários entremeios, várias cenas curtas, né? E esses entremeios ele era feito por um artista, por uma pessoa, um dançarino, um botador de entremeio, que tinha toda uma corporalidade, ele criava o personagem, além dele criar o personagem, ele também lidava com improviso, né, no momento do seu fazer ali com o público, né. Então, outra coisa que é interessante destacar no Guerreiro são as danças, né, que é um sapateado, assim, para mim, um sapateado belíssimo. E esse sapateado está muito relacionado com os tropés e com o coco de roda também. E tem alguns nomes, né, como Quebra na Muquila é o mais famoso, tem um que é herdado do coco, enfim. Não consigo lembrar o nome agora, mas tudo bem. E aí eu vou botar um pouquinho, só para a gente encerrar, para vocês terem uma ideia dessa Quebra na Muquila.
Cadê? Tô achando. Bom, então eu acho que aqui, quebra na muquila. Deixa eu botar um pouquinho para poder finalizar. Oh, quebra na muquilha, eu quero ver. Ajoelha, quebra na muquilha, eu quero ver. Oh, quebra na muquilha, eu quero ver. Ajoelha, quebra na muquilha, eu quero ver. Oh, quebra na muquilha, eu quero ver. Quebra na muquilha, eu quero ver. Oh, quebra na muquilha, eu quero ver. Quebra na muquilha, eu quero ver. Então acho que o guerreiro ele é assim, ele é muito rico, sabe? Muito rico nessas multireferências que ele apresenta. Tem muita coisa ainda para ser estudado, para ser registrado, entendeu? Acho que ele é um elemento muito forte, como ferramenta educacional mesmo. E a luta é essa, né? A ideia de estar, inclusive, aqui nesse festival, de estar falando um pouquinho sobre esse estudo no corpo, é até para fazer esse, essa ação política, né? Tanto de divulgar e de afirmar, né? Dessa necessidade de uma política cultural, de uma política de apoio aos guerreiros alagoanos, né? Uma prática espetacular, belíssima, com saberes, né? Também riquíssimos, né? Muita informação, muita metáfora, né? Para muito nuances, né? Nas metáforas da sua construção, né? Que é permeada dentro da cultura popular. Na verdade, a cultura popular ela é permeada, né? Dessas metáforas educacionais, né? Essas metáforas que são epistemologia mesmo, epistemologia do corpo brincante, né? Epistemologia do corpo brincante é o corpo brincante enquanto conhecimento, é o guerreiro enquanto produção de conhecimento, né? O guerreiro enquanto produção de conhecimento. E para finalizar é isso, quero agradecer, pedir realmente que as pessoas valorizem, assistem, apoiem, né? O guerreiro alagoano, não deixem ele acabar, né? É preciso que os mestres estejam dentro dos espaços de formação, é preciso que os mestres sejam pontos de cultura, que as suas sedes sejam pontos de cultura, né? Para eles terem uma verba de manutenção, né? É preciso que haja políticas culturais, editais que favoreçam menos burocracia também, né? Entendendo o público não letrado, né? O público que tem dificuldades com algumas ferramentas tecnológicas e documentações, né? Burocráticas. Então precisa dessa sensibilidade, né? Das pessoas enxergarem, valorizarem, né? Que a gente tem um tesouro, né? Incrível, né? Que nos representa, né? Que nos representa. E para essa representação ocorrer de fato, para ser de fato patrimônio imaterial, não adianta só um papel, né? Esse patrimônio é patrimônio que se dá pela tradição, pela memória, né? Pela memória corporal, né? Pelo fazer, né? E pelo ensinar, né? Então precisa que esses mestres, que esses grupos de guerreiros alagoanos, eles sejam, né? De fato uma ponte, né? Na nossa educação, na nossa arte, né? Na nossa estética, né? Porque representação ele tem, né? Bastante, né? Ele está em todos os lugares, né? Os chapéus de guerreiro estão em todos os lugares, né? As roupas, as fotos, né? Mas tem essa valorização, né? De como é que eu posso dar uma sustentação, né? A esse fazer, né? Contribuir com esse fazer. Então quero agradecer a minha produtora, Laila Brito, quero agradecer ao Gustavo Quintela, professor que me cedeu essas músicas, né? Aos mestres que conseguiram gravar, mestre Jaime, Maria Vitória, né, em memória, a esses mestres que fazem a cultura alagoana ser tão rica, tão bela, né?
e que nos tira um pouquinho, né, desse momento, dessas guerras, né, dessas guerras que são impostas constantemente, né, para nós. Então, muito obrigado e uma boa tarde, boa noite para vocês. Enfim, é isso. Deixa eu botar aqui o encerramento da sede. Ai, não estou conseguindo. Sem fim. Aqui, fechação de sede, despedida. Ô, Barreira Lagoa! Ô, gosta rima boa! Vamos embora que é tarde bem.